Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cura interior. É um tema que ainda a gente não falou aqui. Provavelmente no curso básico com certeza tinha alguma coisa, mas aqui a gente vai se estender, né, nos conteúdos. Como já foi dito, todas as anotações, tudo que está anotado, todas as coisas que o Zay já me passou, tudo aquilo que eu aprendi, tudo vai ser compartilhado. O maior intuito desse canal é exatamente isso, né? Fazer esse compartilhamento de toda a experiência, todas as mensagens, todos os estudos, tudo que foi passado através dessa personalidade que vos falo, vai ser compartilhado nessa série entre o cosmo e a matéria, para que as pessoas possam chegar aqui e colher um pouco desse alimento da alma e também ter uma leve expansão de consciência, mas eu acho que o ponto mais importante em todos esses conteúdos é a transformação interna, ou pelo menos o convite para que essa transformação ocorra, né, na vida de vocês, assim como ocorreu na minha. E tudo bem que esse caminho ele nunca terá um fim, né? A evolução não tem fim. Quanto mais a gente evolui, mais os seres que estão com, com mais experiência, né, com um caminhar mais longo também evolui, o todo, o criador também evolui, e é assim, e cada um tenta puxar o outro. Então, a partir do momento que você aceita essa transformação, você busca esse caminho como um peregrino e entra com um pezinho ali na cena espiritual, a gente sempre entra com um pezinho aqui e um pezinho ali. E no decorrer do caminho, a gente move os dois pés para um lado ou para o outro. Então a gente sempre começa com os pés nas duas linhas até a gente ter certeza para onde está caminhando. E isso tudo decorrente dessas escolhas mais internas e mais profundas. Então a gente começa esse vídeo hoje, dia 30/11, calor, tá bastante abafado aqui. É, E a gente começa falando sobre a inveja e a superioridade. E para quem é do signo solar de Leão, né, acho que não é nenhuma novidade. A gente carrega essas questões aí muito forte na nossa personalidade, no nosso ser físico. A gente cria muito incômodo na vida das pessoas que estão com a gente, né? No decorrer do vídeo, vamos explicando essas características. E para quem se identificar e quiser curar, tudo vai ser explicado aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês comentam nos comentários. Se quiser sugerir algum tipo de vídeo também, é só pedir e a gente vai tentando se ajudar uns aos outros. Então, a gente tem em vários vídeos, em várias mensagens, a gente tem um aporte espiritual, não só do Zay, mas de outros seres que estão em conjunto, né, desse trabalho. E a gente vai se ajudando. O intuito maior é a gente sair dessa separação, né, e começar a caminhar juntos, um puxando o outro, para que todo mundo possa ter uma chance melhor ou uma segunda chance. Bem, então falando um pouco sobre a inveja, a gente começa falando especificamente da inveja, depois a gente vai falando da superioridade, misturando os dois, enfim. Então falando da inveja, se a gente pudesse fazer uma síntese ou um resumo da inveja, ela seria praticamente uma manifestação do ego em querer as coisas, né? Em querer desejar aquilo que a gente ainda não alcançou. Então, toda vez que a gente está tendo, né, esse anseio, esse impulso de querer desejar alguma coisa que a gente ainda não tem, enquanto não ocorrer esse tipo de cura, esse desejo ele não é manifestado. Então, se vocês caírem nesses cursos de manifestação, poder da manifestação e todas essas coisas, vocês vão pagar um valor ali, obviamente, mas com certeza vai ter alguma tarefa, alguma prática, alguma coisa que envolva em algum certo nível
essa cura interna. Pois, como já foi dito, não tem como fazer manifestação de um desejo sem que haja esse tipo de cura. Então, por esse motivo, a nossa alma ela gera esse tipo de desconforto, digamos, né? Gera esse tipo de incômodo, desconforto, para que a gente possa refletir um pouco melhor sobre a nossa imperfeição, refletir sobre esses incômodos, né? Às vezes a gente está incomodando a vida de outra pessoa sem saber, e a gente está se achando o máximo, né? Se achando o alecrim dourado, mas não é bem essa a verdade. Tudo isso daí acaba incomodando outras pessoas e a gente fica meio que cego, né? A gente não consegue admitir que tem problemas, que tem imperfeições, que tem comportamentos que não são coerentes em vários momentos, em vários locais, por exemplo, numa empresa ou dentro de casa. Então, esses incômodos é como se fosse uma manifestação da alma, mostrando, às vezes de maneira estranha, vocês vão ver que às vezes é muito estranho como a alma mostra esse tipo de incômodo. Às vezes também pode acontecer de não ser muito compreensível a maneira que a alma mostra as coisas, mas é um caminho para a nossa libertação dessas amarras humanas, né? Dessas crenças, dessas questões que o próprio humano criou para si mesmo. E todos esses incômodos que a gente carrega, né? Todo ser provavelmente possui, né? Não vou dizer que todo mundo não possui ou possui, mas a gente tem muita semelhança, então algumas pessoas vão ter esse problema de inveja e superioridade, outras vão cair em outro vídeo e assim vai, mas todo mundo tem essas questões internas, imperfeições. Bom, só pelo fato da gente estar aqui vivendo num planeta tão denso, tão tridimensional, cheio de desafios, já diz muita coisa, né? Então, apesar de muitas vezes a gente fazer papel de drama, papel de vítima, não tem vítima, não tem santo, não tem nada. Então é importante a gente ter esse tipo de consciência, né? Que nós não somos essa perfeição, ainda não somos, né? Não somos santos nem nada. Não existe nenhum ser iluminado que nesse momento de 2025 todo mundo está no mesmo caminho em momentos diferentes, mas não existe ninguém melhor ou pior que o outro. Algumas pessoas só estão um pouquinho mais à frente do caminho, outras estão um pouquinho mais atrás, mas quem está na frente às vezes diminui o passo, quem está atrás às vezes acelera e assim vai. Mas o mais bonito dessa conexão espiritual, pelo menos deveria ser, essa união de quem está na frente dar a mão para quem está atrás e essa pessoa dá a mão para outra e a gente ir caminhando junto. Esse é um dos pontos desse canal da Confederação Intergaláctica que tem esse esse impacto muito forte, né? Muito amoroso, né? E quanto mais se trabalha, vocês vão perceber que a energia do trabalho todo ela vai ficando mais leve, né? Mais sutil. E todo mundo também, que talvez não seja coerente dizer isso, mas as pessoas também absorvem um pouco dessa energia ao assistirem esse vídeo ou assistirem vídeo de outros canais ou mesmo ler um livro. Às vezes uma palavra, alguma coisinha e aquilo ali já desencadeia a energia que você precisa para aquele momento. E isso já está praticamente tudo muito bem desenhado, mas a gente vai falar um pouco mais à frente quando a gente começar a falar sobre caminho da materialidade e caminho divino. Mas por enquanto vamos voltar aqui na inveja, superioridade. Desculpa por sair às vezes do caminho, mas às vezes vai sair um monte de informação e é assim mesmo. Então, esses incômodos todo mundo compartilha de alguma maneira, de algum nível, mas todos nós temos algumas semelhanças. E esses fatores, além de atrapalhar muito bem a nossa vida, ele também atrapalha os nossos relacionamentos dentro da sociedade. Como já foi dito no começo, a
personalidade que tem signo de leão, muitas vezes ela está incomodando as pessoas que ela trabalha ali em volta. Todo mundo acha você um tosco, né? Mas a gente, nós que somos o próprio leão, o rei da selva, a gente não tá vendo nada, né? A gente tá no pico da montanha ali, olhando a relva toda ali, sem se importar com mais nada, né? Às vezes é assim. Até que a gente desce ali do morro e começa a ver que existem outras pessoas ao redor e a gente está no meio de muitas críticas. E aí a gente começa esse trabalho todo que está sendo sugerido aqui. Outra coisa também que atrapalha esses incômodos, essas coisas, é a manifestação da alma. Enquanto tiver esse tipo de incômodo, essas camadas, essas coisas para ser curada, a alma ela não consegue manifestar através do corpo físico. Então, é como se fosse. Como eu posso explicar isso de maneira simples? É como se tivesse, sei lá, duas consciências. Uma que é a nossa, né, que é a que mais sobrepõe, mas tem a outra consciência que é a consciência da alma, que a gente pode falar, sei lá, intuição, que ela também quer se manifestar e muitas vezes. As melhores respostas, escolhas, caminhos vêm da intuição, vêm dessa voz da alma. Só que enquanto a gente não purificar todo esse fio condutor de informações, essa alma ela não consegue manifestar. Então a gente fica ainda muitas vezes vivendo esses desafios da materialidade, da convivência, justamente porque a gente não se permite que a alma se manifeste. Na verdade, muita gente não sabe disso, né? Não está consciente disso, que são os 90% da humanidade. Então, vocês vão ouvir bastante essa questão 90%, 90%, que são as pessoas que ainda estão cochilando e não estão preocupadas em relação a essas coisas. Mas toda aquela pessoa, se a gente observar bem, todas as pessoas que ainda vibra essa questão da inveja, provavelmente também ela manifesta um senso de superioridade. Já foi dito, né, a questão dos leoninos, isso é um clássico, né? Toda vez que a gente se sente superior, também a inveja, ou ela está junto, ou ela está ali muito próxima, justamente porque ambas são faces da mesma origem emocional. E uma tenta esconder a outra, né? Quando uma está fazendo ali, está se sobressaindo, né? Que nem tá todo momento de superioridade. Então, a inveja ali fica um pouco recuada. Aí depois a inveja aparece e a superioridade diminui. Ou as duas trabalham junto, mas estão sempre próximas. São, estão de mãos dadas ali em muitos momentos. Para que a gente possa identificar se a gente está vibrando essa questão da superioridade ou da inveja, a gente precisa ver alguns sintomas, né? Principalmente dentro da gente mesmo. E pode ser que esse olhar para dentro, esse querer olhar para o nosso interno, pode acontecer muita dificuldade, muita resistência, porque a gente não quer olhar para os nossos desafios, para as nossas dificuldades, reconhecer que a gente é imperfeito. Imagina você falar para uma pessoa de leão que ela não é perfeita, ela está errando demais, que ela não deveria fazer aquilo, tal, fazer críticas. Aí pegou no ponto mais sensível ali do leonino, a tal da crítica. Mas se a gente tiver dificuldade em reconhecer, em olhar essas questões, é muito simples, né? É só você perguntar para uma pessoa que convive com você ou conviveu e pedir para que ela seja muito sincera em relação a esse ponto, porque o seu intuito é melhorar. E quando a pessoa tem essa carta branca na mão, que você realmente quer melhorar esse tema, com certeza ela vai falar alguma coisa e isso também vai te incomodar. Mas então, são coisas que a gente precisa aprender a lidar com isso. Muito importante saber lidar com a crítica, porque faz parte do nosso processo e através desses desafios que a gente vai evoluindo, principalmente a alma.
A alma adora isso aqui. Quanto mais desafio, mais difícil, a alma regozija, fica toda animada. Mas falando um pouco dos sintomas, talvez falando um pouco dos sintomas, fica mais fácil se encaixar se a gente está vibrando a superioridade ou não. Então vamos começar pelo primeiro aqui. Necessidade de se destacar. Quem tem superioridade, quem é do signo de Leão, é muito clássico. A gente quer estar no destaque, seja pela roupa, seja pelo comportamento. Então, às vezes a gente fala, isso aqui só deu certo porque eu fiz. Eu sou o melhor nisso. Ninguém, sei lá, limpa a casa melhor que eu. Então a gente está sempre, né, em destaque, sempre querendo ser melhor que o outro. A outra característica é desprezo pela opinião alheia. Então pode ser que você tenha um relacionamento e alguém chega todo alegre, eu conquistei isso, eu consegui isso, tal, 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 tal. Essa pessoa que vibra a superioridade, ela só vai olhar meio torto para você, dá aquele sorriso meio vazio, legal. Mas por dentro, pode ser que ela tá vibrando ali uma crítica, né, um senso de inveja. Mas por fora ela vai estar mostrando ali um certo desprezo. Próximo é competição. Quem vibra superioridade está sempre competindo de alguma forma. E o outro, dificuldade em aceitar crítica ou conselho. Isso daqui muita gente se encaixa, mas quem vibra superioridade tem muito forte isso. Necessidade em apontar falhas e erro dos outros. Isso, né, para quem vibra superioridade e inveja, a gente gosta muito de apontar o dedinho, né? Fulano é falso, é mentiroso, não sei o quê, tal, tal. A gente vai falar dessa questão da crítica, julgamento também no outro vídeo de cura interior. Outro ponto, falta de empatia e consideração, né? Também se percebe muito fácil. Necessidade de admiração, também muito relacionado ao signo de Leão de novo. Atitudes arrogantes, necessidade em ter razão, controladores, falta de reconhecer os limites, não aceita e não pede jamais ajuda nenhuma. Essas são as principais características do senso de superioridade. Então, se você se encaixou ali, não tem essa informação ainda, agora você tem. Se você encaixou, você ainda está vibrando essa questão. E se você é do signo de Leão, não precisa nem ler, nem terminar de ver o vídeo. Você já tem isso meio que natural. É muito natural isso da personalidade do Leão. Eu já comentei isso, acho que no curso básico. Quando eu comecei a olhar para essas questões, eu automaticamente, de forma muito intuitiva, eu comecei a mover para o signo de Aquário, que é, se não me engano, é o contraposto é o equilíbrio do Leão, alguma coisa assim. Se vocês procurarem a sombra, essa questão de sombra do signo, dá para ver bem para onde a gente deve caminhar. E provavelmente é o oposto do que a gente faz. E para a pessoa que ainda vibra essa questão de inveja, quando ela olha, por exemplo, sei lá, passou um amigo seu e o cara tá com aquele carro, a pessoa tá com aquele carro que você deseja, que você desejou, ou ela comprou uma casa que você gostaria de ter, ou sei lá, uma viagem, ela tem um relacionamento que você queria ter, alguma coisa assim. Qualquer coisa que a outra pessoa tem e que você gostaria de manifestar, o primeiro impulso que a gente tem criar um tipo de comparação, ou mesmo dizer que aquela pessoa não merece aquilo. Então passou aquela pessoa com aquele carro que você queria, aí você olha assim, a pessoa não tirou dinheiro, nem tinha dinheiro, agora tá com esse carro novo, ou comprou a casa. Com certeza o papai e a mamãe que deram a casa para eles. Então sempre vai ter, sabe, um tipo de comparação, alguma coisa para colocar aquela situação ali, rebaixar a situação para que a gente sempre fique ali
mais alto que aquilo não nos incomoda, mas a verdade é que incomoda e muito. Incomoda muito ver as pessoas se manifestando coisas materiais, coisas emocionais. Isso incomoda demais para quem vibra a inveja e a superioridade. Aquilo é um terror. Se você tem um conhecido que vibra, seja a inveja ou a superioridade, a pessoa vai odiar por dentro. Vai dizer que é legal, né? Vai te elogiar tudo, mas por dentro vai estar remoendo muita inveja, muita coisa ali. E ela também não aceita o sucesso das outras pessoas. Então, você também está dentro da empresa, uma pessoa chegou do seu lado, eu fui promovida, né? Supondo que vocês dois estão no mesmo cargo, nossa, essa pessoa que vibra a inveja, a superioridade vai querer morrer. Vai ficar remoendo dias, meses, o porquê que ela não foi promovida e você foi. Infelizmente é assim. Então, nesse momento, a inveja e o senso de superioridade, eles meio que se unem para proteger esse ego ferido. Então, é só alguém ter uma conquista, alguém próximo, chegar isso para você, nosso ego fica todo ferido, e aí junta a inveja e a superioridade, ou um ou outro, para tentar defender o ego ferido. E por mais que alguém de fora fale alguma coisa sobre esses comportamentos, né, sobre a nossa atitude, sobre o nosso transparecer, né, às vezes a gente transparece que não gostou daquilo, mas enquanto esse ego estiver dentro dessa bolha, né, protegendo essas características, essa pessoa não vai estar no momento de olhar para essas questões, não vai estar no momento de olhar para dentro de forma profunda, né, nos níveis mais profundos. Então ela ainda não reconheceu que existe dentro dela e que esses comportamentos são meio que defensivos, né? Eles vão começar a se defender para impedir que a pessoa de fato olhe para si mesma. E a cura também ela vem pelo essa cura da inveja ou até mesmo da superioridade, ela pode vir através de um desejo muito interno da gente querer compreender isso, né? Isso daí é muito importante, né, nesse processo espiritual, né, para as pessoas que se autenticam com peregrino, né, que estão caminhando nessa cena espiritual, começar a se perguntar, né, para o nosso eu interno, para a nossa alma, né, por que que eu ainda vibro isso, né? De onde vem isso? Como que eu posso curar essa questão? Como que eu posso não fazer isso? E todas essas perguntas, todas essas reflexões, né, questionamentos, isso é ótimo porque a alma ela começa a olhar mais para você e ver que você realmente está querendo mudar de opinião, mudar de pensamento, mudar de atitude, e ela começa a te ajudar de forma intuitiva. Então, você vai começar a ter intuições que vão meio que direcionar para onde a gente deve ir, a maneira que a gente deve pensar, as nossas escolhas e tudo isso. Ela vai tentar ajudar a gente de alguma forma. Só que existe uma grande dificuldade no começo da gente ouvir essa intuição. Então, o primeiro momento é a gente estar consciente desse processo. Aí o segundo é observar atentamente. E aí, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, né? Todo o processo, toda a cura, purificação, são anos e anos e anos e anos para chegar num ponto ali que realmente faça bastante diferença. Mas quando a gente chega nessa ferida, através de questionamento, autorreflexão, autoobservação, a gente consegue chegar ali na ferida, na origem, e quando a gente está consciente dessa ferida, aquilo ali é quase uma cura. Então, vocês podem reparar, se vocês fizeram uma terapia holística, alguma coisa nesse sentido, pode ser que o terapeuta te conte uma história, um enredo, alguma coisa assim, meio surreal, meio fantasioso, mas dentro daquela história, dentro daquela fantasia, terão palavras
frases, um contexto que você vai se identificar com aquilo, e isso é a sua cura. Porque você chegou na ferida através de uma informação. Seja informação sua interna, ou seja um terapeuta, alguém externo, que providenciou essa informação. Mas a partir do momento que você se conectou com aquilo, é praticamente a cura em muitos casos. Então é por isso que é importante. A gente enche muito assim a paciência das pessoas falando nesse processo de despertar, né, de expandir a consciência e todos esses palavreados, mas o mais importante aqui é a gente ter o conhecimento. Porque às vezes você pega um livro, ou assiste um vídeo, esse aqui, ou de outro canal, às vezes uma palavrinha, alguma coisa, e aquilo ali já é uma virada de chave. Você se conecta com aquilo, aquela informação tem alguma relação com a história da sua alma, e aquilo ali pode te trazer algum tipo de cura. Então é extremamente importante, muitas vezes, sair um pouco desse mundinho de religião e começar a ler, estudar e consumir outras coisas, sem ser de religião. Pode ser qualquer outra coisa. E também sem ser muita coisa de profissional, né? Essas coisas muito profissionais não tem muita espiritualidade nisso, na maioria dos casos. Algumas coisas tem, mas é mais fácil ir pelo espiritual. Na dúvida, você olha o título do vídeo ou a capa do livro e com certeza a tua alma, o teu eu interno vai te direcionar para aquilo que você precisa ver. Sabe quando você, sei lá, abre o YouTube, aí tem um monte de vídeo e alguma coisa chama atenção. Aí vai lá, assiste aquele vídeo e dentro daquele vídeo tem alguma informação que vai ser relevante para o seu processo. E quanto mais a gente observa, né, esses comportamentos no nosso interno, mais a gente vai reforçando e intencionando essa cura interior. Como foi falado, quando a gente tem essa intenção interna, a alma ela começa a olhar para baixo e ver, olha, né, acho que agora ele está no momento de real interesse. E eu, como alma, vou trabalhar fortemente para ajudar essa personalidade, esse ser material a conseguir isso daí, porque a alma faz parte do processo nosso. E quando a gente começa a reconhecer a origem, a gente vai observando mais e o ego, aos poucos ali, né, a longo prazo, muitos anos, ele vai se desfazendo, tirando um pouco essa camada, né, que ele colocou de proteção, né? Quando ele se sente ferido, ele faz uma camada, como a gente já viu, e mantém ali protegido para que a inveja e o senso de superioridade fica ali muito bem protegido, sem que ninguém toque eles. Então, ferir o ego cria essa bolha de proteção. Então, a gente tem que fazer um movimento contrário, um movimento amoroso, alguma coisa nesse sentido de transformação, purificação, para que a gente possa ir aos poucos dissolvendo essa camada que o ego tirou e a gente chega nessas feridas, na origem desse problema. E permitido também que a gente chega nos níveis mais profundos do nosso próprio ser, onde realmente aí sim a cura ocorre de forma definitiva. Quando a gente tirar todas essas camadas, fazer esse trabalho amoroso mais interno, né, bem profundo, a gente não vai só dissolvendo o ego, a gente também vai dissolvendo essas camadas, e quanto mais a gente vai se aprofundando, a gente chega lá naquele poço de água cristalina, onde realmente a gente entra nessas águas, e ali a gente sai curado dessas questões. Mas tudo isso requer muito tempo, requer muita dedicação, muita força, né? Muito, para quem conhece os raios, é muito raio, o primeiro raio, né, de força, de vontade, para que isso daí aconteça. Então muita entrega também, resiliência, persistência, amor, desapego também dessa personalidade antiga, né, que não ressoa mais com esse novo momento que a consciência está. A partir do momento que a gente entra nesse caminho, o nosso eu de hoje já não é o mesmo eu de ontem.
Então a gente está sempre se transformando em doses homeopáticas, vamos dizer assim. Então, às vezes, pode chegar no momento de você começar a se observar e ver que não faz mais sentido carregar inveja, sabe? Tem uma situação ali, você ficou com inveja, mas no mesmo momento ali, a sua própria, essa consciência que está surgindo, que está tomando corpo, ela começa a falar para uma outra consciência mais concreta ali, mais rústica, que isso não faz mais sentido, sabe? Que você não quer mais isso. Então aí entra essa briga, essa disputa de consciências, de mente, né? Essa dualidade toda, para que é como se fosse, é como se tivesse duas mentes, né? Uma mente inferior, uma superior. Então a inferior ela quer vibrar todas essas coisas e a superior ela está falando para a inferior que não. Agora o momento, eu que estou tomando frente aqui, eu que estou tomando as escolhas, e eu estou dizendo que essa questão da inveja não faz mais sentido. Então, você tem que trabalhar, né? Educar, é um trabalho bem profundo, até que essa mente mais inferior, ela começa a ceder, né, o caminho para que uma consciência mais elevada possa tomar a frente. Um caminho também que pode ajudar nessa questão da inveja é através da doação ou prática de algum serviço altruísta e totalmente desinteressado. Então, se você olhar para o seu passado, para a sua vida, pode ser que em algum momento você ajudou uma pessoa, um desconhecido, né? Pode ser qualquer pessoa, principalmente um desconhecido. Você deu atenção, ajudou essa pessoa de forma amorosa, sem nenhum tipo de interesse envolvido, sem nenhuma obrigação. E se você começar a nutrir esse sentimento, né? Esse momento que você ajudou um desconhecido sem nenhum tipo de interesse, isso daí pode ser que nutra, né, esse sentimento de compartilhar o que a gente tem e também, também vai nutrindo o desejo da alma. E toda vez que a gente faz esse trabalhinho, esse exercício com a mente, a nossa mente também começa a dar sinais, né? Pode ser que ela comece a dar sinais de comparações e querer voltar na inveja e na superioridade. Então a gente tem que voltar no exercício, olhar aquela cena que a gente ajudou o desconhecido de forma desinteressada, amorosa e começar a nutrir aquilo. Porque isso daí vai trazer novas energias para que a gente possa dissolver aquela proteção do ego e todas essas camadas mais densas. E se você nunca doou, nunca prestou nenhum tipo de serviço, nunca foi um voluntário, nem nada assim, nada relacionado à prática do amor, é importante alimentar esse desejo, né? Estar disposto ao servir, ajudar, ser um voluntário, alguma coisa assim. Porque por mais que a gente seja pessoas imperfeitas, cheio de problemas, né? Questões internas, crenças, padrões familiares, um monte de coisa. Quando a gente, quando a gente se propõe a estender a mão para o outro de forma altruísta, desinteressada, sem nenhum tipo de interesse mesmo, né? Fazendo aquele ato só e somente por amor, tudo isso daí vai transformando o nosso ser, né? E todas essas camadas elas vão se dissolvendo, né? E tudo isso daí, ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso daí vai ajudando a gente. É como se fosse um tratamento paralelo, né? Ou um aporte espiritual paralelo. Enquanto a gente está fazendo o nosso trabalho interno, se a gente estiver estendendo a mão ao outro, esse processo ele vai sendo acelerado também. Porque eles estão vendo não só a nossa alma, mas os outros seres mais elevados, eles estão vendo que existe dentro de nós uma vontade muito grande de ajudar o próximo, mesmo que a gente não esteja na melhor condição de fazer isso. Porque o mais coerente, o mais correto seria a gente passar por essa cura interior, por esses processos internos e depois estender a mão. Mas isso, eles já estão vendo que seria muito difícil esperar esse momento para que outras pessoas sejam auxiliadas. Então,
É, basicamente é o que foi falado, né? Eu estendo a mão para vocês, vocês estendem a mão para o outro e todo mundo é ajudado, porque nós estamos conectados, né, de alguma maneira e todo mundo é ajudado de forma mútua. Então, a partir do momento que a gente estende a mão para o outro, algum ser em algum lugar vai estender a mão para a gente. Então, os nossos processos internos vão ser acelerados. Essa energia passa para o outro passa para o outro. Então, é por isso que se chega naquela naquele termo de 144 mil pessoas, né? Porque quando tiver essa integração de pessoas realmente curadas, dispostas, no momento mais conciso, digamos, né? Mais profundo, elas serão capazes de transformar todo mundo. Assim como os 12 discípulos, né, sustentaram Yeshua, né, não foi à toa que era 12, né, tem muita coisa por detrás desse número. Talvez a gente comente em outro vídeo. Então, muitas vezes a alma cria esses desafios, essas incômodos, essas coisas, né, meio estranhas, contrárias, incompreensíveis, né, como se fosse um estímulo para essa cura interior, né? E toda vez que tem esse tipo de incômodo, repetições de padrões, de comportamentos, pensamento, tudo isso. Quando tem isso daí, tem alguma coisa por detrás, tem alguma coisa que a gente não está olhando, tem alguma coisa que a gente precisa olhar. Muitas vezes está relacionado à cura nesse processo. Então, de novo, por esse motivo, a autoobservação, a aceitação de que ainda temos esses comportamentos, né, que a gente ainda é imperfeito, que estamos numa condição humana, e tudo isso aí vai ser muito importante dentro de um ponto de vista evolutivo. E para finalizar aqui uma síntese, né, compartilhando pelo menos a experiência aqui como um ser encarnado, o que eu posso falar para vocês é que leva muito tempo, sim, não precisa de pressa nenhuma. Pode ter muita dificuldade nesse processo. Pode acontecer de você ver que evoluiu, mas em outro momento você deu 3 passos para trás. Então não se importe com nada disso, apenas vai caminhando. Nesse caminhar você pode mudar de faixa, mudar de caminho, olhar para trás, dar uma pausa, mudar de caminho de novo, dar uma pausa, olhar para trás, voltar um pouco, descansar, enfim. Tudo isso daí faz parte do processo. E muitas vezes a gente tem muitas dúvidas sobre isso, né? Se a gente está no caminho certo, se isso é realmente necessário, se precisa de tanta dedicação assim. Mas tudo são questão de escolhas. Enquanto a gente estiver nesse caminho material, a gente está exercendo esse livre-arbítrio. Quando a gente se mover para o caminho divino, aí a gente vai estar falando sobre outra perspectiva. Mas tudo isso a gente vai comentando em outros vídeos, mas o finalzinho aqui fica muito bem claro que não tenham pressa, não se julguem tanto, não façam autocríticas, né? Façam processo totalmente tranquilo, sem julgamento, sem preocupações, sem nenhum tipo de peso, porque todo mundo está caminhando junto, não tem nenhum santo aqui nesse ano de 2025, não existe nenhum ser evoluído aqui, todo mundo está. É só você olhar, todo mundo está no mesmo planeta, denso, densificado, materialista, dual. E se todo mundo está aqui, a gente se identifica com isso de alguma forma. Então, não tem por que haver comparações e achar que alguém é mais evoluído que o outro é melhor, pior. É muito melhor sair dessas comparações, dessa dualidade e seguir o seu caminho no seu ritmo. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar em algum momento. E é isso. Não coloque peso no seu processo e vá vivendo de uma forma verdadeira, né, em verdade e em espírito, com todo o seu ser. Em algum momento,
vai fazer muito sentido e você mesmo vai ver, vai ter suas percepções a respeito de todo o processo que você fez. E aí sim, quando você olha para trás, você vê o quanto mudou. Principalmente quando alguém que você não vê há muito tempo vai te falar: Nossa, você está diferente, você parece outra pessoa. E de fato você é. Você nasceu de novo. A partir do momento que você começa a se aprofundar no seu próprio ser, hoje você é um, amanhã você é outro, depois é outro, e a cada dia e a cada momento a gente vai nascendo de novo, até que a gente volte a ser uma criança e possa finalmente conquistar o tal do paraíso celeste ou da sétima dimensão. Obrigado.